Ora, ora, se não é o Mafuyu voltando para a batalha para ajudar o seu irmão. E como essa luta não faria sentido algum minutos atrás, já que segundo os caras, o Kippei Sayonji é nível Order. Eu não sei se eu gostei muito disso não. Embora até que umas partes do capítulo até que foram legais. Só que isso me causa uma certa estranheza assim, tipo... isso daqui tá ficando chato. E é claro que eu vou comentar tudo isso aqui com vocês em mais um capítulo de Sakamoto Days. Então, não se desesperem, crianças. Calma, querido. Não venham me criticar antes da hora. Vamos ver o que eu tenho a dizer primeiro. E aí, a gente troca uma ideia. Vamos nessa? Até o próximo. Não, pera. Errou! Vamos nessa pra mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero, é claro, que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para o capítulo 235 de Sakamoto Days. Capítulo esse que eu vou confessar que eu gostei em algumas partes, mas também não gostei em outras. E como tá arrumando essa luta entre os irmãos Sayonji contra o Seba e também agora o Mafuyu, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo por que eu tô achando estranho, tá bom? De todo jeito, já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo e que vai ficar nesse vídeo até o final. Escuta o que eu tenho a dizer para depois você comentar aí embaixo, né? Pra você não falar assim, discordo! Sem nem escutar o que eu tenho a dizer. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que vai deixar esse like aí embaixo. Que sono! E a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? E também comprando os mangás de Sakamoto Days pelo link que eu deixo aqui na descrição. Agora sim, vamos direto pro capítulo. Bom, vamos lá. O nosso capítulo vai começar com o Kippei Sayonji, que teve o seu nome revelado aqui nesse capítulo, segurando ali no pescoço do Seba e dizendo assim, então o Sakamoto está vindo pra cá? E aí então a irmã dele sai ali daquele cubículo, daquela UTI que o Seba tinha criado e fala assim, então a gente perdeu um mó tempo, a gente já devia ter estourado o caos aqui porque o Sakamoto já tá vindo pra cá, né? É aí então que o Kippei pergunta se sua irmã está bem, e aí ela fala, eu tô bem, é só que hoje as coisas não têm dado certo pra mim. Normalmente parece que ela se sai bem nas coisas, só que dessa vez ela tá tomando um sacode de todo mundo, mesmo dizendo que o pessoal de Kansai era super incrível, mais que demais. Beleza, só que aí num gesto de cuidado, o Kippei diz pra sua irmã, fica descansando aí porque eu vou lidar com esse cara agora, tá bom? E aí a irmã dele fica nervosa com isso, então ela fica nervosa a ponto de chegar lá e dar uma bicuda no seu próprio irmão e falar assim, só porque você é o meu irmão mais velho, você quer ficar me protegendo? Isso é muito irritante, que não sei o que. Parece que ela tem uma certa competitividade também com o seu irmão, além de também não querer ser protegida por ele, porque ela se acha autossuficiente para lidar com aqueles caras. E eu acho que até com o Seba ela consegue, mas agora parece que com o Mafuyu ela não consegue. Embora no comecinho ela deu um, entre aspas, pau no Mafuyu, e o Mafuyu também tomou um pau do Kippei Sayonji. Só que agora eu já não sei mais quem tá batendo em quem, porque em um momento eu imaginei que o cara fosse mega forte, só que agora ele lidando com um cara que a gente sabe que é mais fraco, vai dar aquela sensação de que ele não é tão forte assim. Ao menos é o que parece. Bom, a sua irmã diz pra ele não subestimar, vai lá e dá uma bicuda nele, reclama, como eu disse pra vocês. Eu vou confessar que eu gostei pra caramba. Essas atitudes meio tipo, para de me subestimar, irmão! E tudo mais. Enquanto ele diz assim, não, eu só pensei que você tava meio cansado e tal, e eu queria lidar aqui no seu lugar. Mas a gente sabe, né? É todo um cuidado que o irmão tem para com ela. Que é uma coisa que eu acho legal na relação entre os dois. Essa é a parte bem positiva ali do capítulo. E até as cenas de ação que vão acontecer logo a seguir. Porque aí ela vai atirar em cima do Seba com a sua metralhadora. Só que um pedaço da metralhadora é cortado. Porque o Mafuyu voltou com o seu casaco invisível, dizendo que os irmãos mais velhos são muito chatos mesmo e blá blá blá. E aí o Seba olha pro seu irmão e fala, Mafuyu, eu disse que não era pra você voltar e blá blá blá. E é aquele clichê que a gente já tá acostumado. E aí o Mafuyu diz que ele percebeu uma coisa, que todas as pessoas ao redor dele
estão lutando para proteger alguém, e aí ele se lembra do seu próprio irmão, que estava o protegendo, também se lembra do Shin, que estava protegendo ali a família Sakamoto e tal. E aí ele quer fazer a mesma coisa, que é bem clichê, é legal de ver, mas tipo, essa repetição de toda hora falando a mesma coisa, pra mim não faz diferença nenhuma. Sendo bem sincero, não causa mais nenhum impacto. E o que vai me causar menos impacto ainda é a cena a seguir. Porque o Mafuyu vai lutar contra a China, que começa a falar que as pessoas fortes de verdade não são aquelas que lutam para proteger alguém. Na verdade, as pessoas fortes, elas ficam fortes sem se importar com os outros. E é meio errado quando o seu irmão, na verdade, é forte porque ele está protegendo a sua irmã. Isso ficou bem subentendido. E até que ele fale, tipo, estou ficando forte porque eu quero proteger minha irmã, aí a gente vai ver fazer mais sentido e seria legal que ele se tornasse do bem, já que o objetivo dele é até que nobre. O objetivo dele não é um objetivo zoado. E até por isso o autor deve ter colocado o Mafuyu e o Seba para lutarem juntos, porque o Mafuyu e o Seba, principalmente o Seba, teve a visão alterada por conta do Sakamoto. Então, bom, tem aqui talvez um caminho deles fazerem a mesma coisa que o Sakamoto fez com eles. Seria legal. Óbvio, mas legal. E aí o Mafuyu vai falar pra ela, tudo bem, né? Já que você pensa assim, não tem problema. O que importa é que eu quero chegar no mesmo nível dos outros, dos meus amigos que são fortes. Então, sai da minha frente, pum, dá um golpe lá nela. Mas tipo, esse golpe foi meio merda, porque tipo, deu um corte ali, mas não fez nada, nem mostrou sanguinho nem nada, não cortou nem a roupa. Não fez nada. Achei meio besta, mesmo que ela tenha dito assim, nossa, essa roupa invisível ela é um problema e tal, ainda mais pra quem tem mais habilidades, quem tem praticidade pra usar e tudo, né? Só que ela consegue ver alguns destroços que estão ali juntos com o Mafuyu e vai tentar atingir ele, transforma o martelo, quer dizer, transforma a metralhadora em forma de martelo pra bater nele, que eu achei legal até. Divertido usar a metralhadora de outra forma, já que cortou ali o negocinho dela e acho que agora talvez ela não possa atirar mais. E aí ela vai lá e bate em cima do Mafuyu, só que não o acerta. Nisso ela fala pra ele tentar se aproximar dela, ele vai pra cima dela, quando o seu irmão percebe que é uma armadilha e ela não percebeu, porque ele estava usando os destroços que estavam no chão para acumular um monte de pedras e bater como se fosse um saco assim de pancada na cara dela e pum, mano, a mina simplesmente desmaia. E nisso que ela desmaia eu falei, mano, que merda. Não teve impacto nenhum. Não era pra ela ser forte pra caramba, pelo menos resistir a esse golpe e a luta meio que continuar. Não, ela cai. Tudo bem, levou ali no queixo, não sei, desmaiou, mas... Meu, a menina tava mostrando que era até que habilidosa e agora parece que ela é uma merda. Então, meio que foge ali o impacto, sabe? Tipo, você fala, que merda. Não sei, me deu essa impressão. E até o Coisa falando, né? O Seba falando, nossa, como o Mafuyu cresceu, como ele amadureceu. Nem eu pensei que ele teria essa ideia genial. Pô, mas eu não achei a ideia do cara genial, tá ligado? Ele juntar os destroços do negócio. Tipo, é uma ideia legal pra lutar? É. Mas, pô, o pessoal consegue, tipo, sobreviver quebrando um monte de parede de um monte de lugar. E agora a menina tomou ali só umas pedradas na cara. Só uma. E já desmaiou. Sei lá, me deu aquela sensação de que bosta, né? E aí, bom, o Amane e os outros estão cuidando das coisas do Sakamoto, eles vão ter que fugir da JCC, daquele local. Que merda, né? Não era pra ter que fugir dali, né? Onde que ele vai conseguir se hospitalizar se continuar dessa maneira, né? Mas bom, o Seba fica admirando seu irmão quando eles pretendem fugir, e aí então o Kippei, né? O Kippei Sayonji, ele fala assim, opa, espera aí, vocês não acham que vocês podem sair correndo por aí, não? Tô aqui ainda e agora não tem mais volta. Antes eu queria resolver de forma pacífica e tal, numa boa, conversando, trocando uma ideia com vocês, mas agora eu vi que não tem jeito. Vou ter que lutar contra vocês e vou acabar com vocês dois. Enquanto olha ali pra sua irmã desmaiada, que ela realmente desmaiou. Nossa, que decepcionante. De todo jeito, ele pergunta o nome ali do Mafuyu e fala assim, meu nome é Kippei e tal, vamos ver quem é o mais forte aqui e tudo mais, já que nós dois estamos lutando pra proteger alguém, né? E ali acaba essa parte do capítulo e nós vamos para a parte do Shin, porque eles estão enfrentando os randoms da Age no meio do caminho e toda hora eles têm que parar o caminho e depois correr lá pro hospital e papapá. Só que no meio do caminho a Atari tá vendo ali um negocinho da sorte, tira um palitinho e parece notar que o azar chegou. E nisso chega o Tanabata para lutar contra o Shin e também o Boyot. E ali acaba o capítulo. Então, a parte legal assim do capítulo, pra mim, gente,
foi essa parte aí de, tipo, o irmão querer proteger e tal, acho bem até que maneiro. As cenas de luta continuam legais, até porque quando usa esse traje do Seba, eu gosto desses raiozinhos, assim, que ficam aparecendo, é bem maneiro. A atitude da irmã também, eu acho ela muito divertida. Só que pra mim foi decepcionante ela ter desmaiado e o Mafuyu ser o cara que vai lutar contra o Kippei. Porque se o cara é nível Order, se eles têm aquele sentimento, se ele realmente é nível Order, se ele, sabe, se ele tem esse nível tão alto, pô, mano, vai lutar contra o Mafuyu, tipo, eu não consigo engolir que o Mafuyu é tão forte, é tão maduro assim como o Seba tá falando, sabe? Pra mim nunca deu a entender que é tudo isso. E agora ele vai ser tudo isso. Então, nem que ele não seja nível Order, vamos falar que o Kippei não tá no nível. Parece, mas não é. Mesmo assim, sabe, criou todo esse hype, toda essa imaginação da gente, então meio que frustra, decepciona. Porque não é pra eles lidarem com o cara numa boa, é pra, tipo, ter uma ajudinha ali, tipo o Reisuke. Reisuke, você sabe que quanto mais ele treinar, não importa, ele não vai ser tão forte quanto um Kamehate da vida, na minha opinião. Talvez muito mais pra frente, evoluindo mais, só que não naquele momento. O Shin talvez seja o cara mais apelão, que cresceu mais em questão de nível de poder, beleza. Só que essas partes frustram e não causam mais o impacto. Porque você se decepciona, você fala, pô, eu esperava que o cara fosse isso, criou todo o hype em cima do cara, mas ele não é tudo isso. Então fica aquele negócio de você não ter o impacto. Quando você não tem o impacto, você só larga pra lá e fala, não, nem ligo mais. Tipo isso. E bom, o Shin enfrentando Tanabata parece ser uma batalha bem plausível. Desde que, é claro, ele não lute sozinho. Então, até aí, tá beleza, tá de boa, tá ligado? A gente viu o Shin evoluindo. E o Shin tem mais tempo de tela também. Só que o Mafuyu o pessoal não teve. E por não ter, e por eles mesmo ali, os personagens terem criado aquele hype, tipo, nossa, aquele irmão sai onde? Tem a mesma vibe Gaku e tal. Pô, Gaku, Osaragi, eles são incomparáveis. Order, até o momento, não foi desbancada em Sakamoto. Não é tipo, por exemplo, um Bleach, que a gente vê os capitães sendo desbancados pelo Ichigo e por uma galera num primeiro momento, mas depois a gente descobre que os capitães são fortes, o que também é meio zoado em Bleach. É uma parte que eu não gosto tanto, porque eu pensei que os capitães fossem tal, e depois eles fossem fracos, depois na verdade eles são fortes, depois eles são mais fortes do que eu imaginava. E tipo, vai crescendo assim às vezes até muito treinamento, e você fica, né, tipo, você perde o senso da realidade daquele mundo ali. Você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. E a mesma coisa acontece agora em Sakamoto, que é algo que eu desgosto um pouquinho. Tira o impacto e tal, né? Bleach, embora Bleach eu acho melhor, assim, nesse ponto, né? Não é tão ruim assim, mas é uma parte que eu não gostava em Bleach, e é algo que eu não tô gostando aqui em Sakamoto Days. Sabe, tá perdendo esse negócio e eu fico, só não ligo, sabe? Só não ligo. Eu queria na verdade ver, sabe o quê? Nesse momento em Sakamoto Days, por conta do hype e tudo, só as lutas do pessoal da Order, Sakamoto se recuperando, vencendo o Slur e final da história. Basicamente isso. Colocando esses outros personagens assim pra lutar, uma lutinha aqui, uma lutinha lá, personagens novos, não tá adiantando muito, sabe? A luta do Reisuke foi legal, mas pela adição dos personagens novos, foram chatas. Tipo, eles não... Tirando esses irmãos Sayonji, que foram os melhorzinhos, assim, que a gente teve, os outros, assim, por enquanto, foram tudo só pela saca, assim, tipo, pra mim. Só chato. Não sei qual é a opinião de vocês, aqui é apenas a minha opinião, o que eu acho, porque eu acho. E é isso. Agora o Mano Joe tá vazando. Vou te aguardar no próximo capítulo de Sakamoto, espero que seja melhor que esse. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer. Tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.